Meus queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs, vamos iniciar esta nossa live desta noite, no nosso espaço de reflexão, intitulado Nos Caminhos da Fé, porque vamos sempre abordar temas da atualidade a partir do nosso olhar também de fé, o olhar da igreja, e, na medida também, dialogar com outros segmentos, outros setores e com outras pessoas que refletem, pensam os temas atuais e as questões da vida, do cotidiano, para nos ajudar, inclusive, a ver com mais clareza aquilo que é, de fato, a nossa realidade humana, social e política, enfim. Refletir sobre os desafios do mundo contemporâneo, iluminados pelos elementos da doutrina social da Igreja, mas também por outros canais da ciência, da reflexão, que nos ajudam, então, a pensar o mundo atual. A live de hoje traz como tema o olhar para a cidade, ou a vida na cidade, o direito à cidade em tempos de pandemia. Todos estamos olhando com apreensão e preocupação, mas também com um olhar de esperança para o futuro, em meio a este momento em que estamos vivendo, sem dúvida, com perplexidade e preocupação. E para isso, nesta noite, nós convidamos o nosso amigo, o professor Cláudio Carvalho, que na adolescência tivemos o privilégio, a alegria de conviver na catedral, na época no MASPA, que era o Movimento de Adolescentes São Paulo Apóstolo, criado por Dom Estevão, na época ainda seminarista, né? E Cláudio participou daquele momento, e a gente até registra nesse momento aqui a oportunidade de dizer que é com alegria, né, que a gente vai percebendo frutos de uma longa caminhada. Registramos aqui a memória de Dom Estevão por todo o trabalho realizado, e Dom Celso, que investiu muito e acreditou na formação dos adolescentes, jovens, e a gente vê aí frutos belíssimos. Eu reencontrei o professor Cláudio num culto ecumênico na UESB, e ele estava sendo homenageado da turma. Então, isso tudo nos enche de muita alegria e, claro, pela competência e o trabalho que vem sendo realizado por ele no ambiente acadêmico, na vida da nossa sociedade. Isso é muito gratificante também. Então, convidamos o professor Cláudio, ele é mestre em Direito, tem o seu doutorado focado nessa pesquisa sobre o espaço urbano, sobre a cidade, enfim, alguém que está altamente capacitado para nos ajudar a refletir sobre este tema. E aqui, trazendo presente que as atuais diretrizes da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, aborda com muita preocupação, mas com um olhar atento, o fenômeno desta urbanização ou da cultura urbana na qual estamos todos inseridos. Tanto que o objetivo geral da ação evangelizadora começa assim, dizendo: evangelizar no Brasil cada vez mais urbano. E aí a igreja tem um olhar atento para a realidade da cidade, a cidade como lugar de oportunidades, a cidade como lugar de enfrentamento de desafios, e para nós, então, cristãos, a cidade como lugar do anúncio do reino de Deus, da proposta de Jesus Cristo. E por isso, então, este olhar para os acontecimentos que nos cercam, para que possamos, então, agir com mais clareza naquilo que é missão dos cristãos, enfim,
mas de todas as pessoas de boa vontade, é necessário abordar temas que nos insiram, né, de maneira mais clara nas reflexões da atualidade. Eu vou passar, então, a palavra ao professor Cláudio. Ele vai poder se apresentar melhor e, após a sua apresentação, vamos também receber o nosso amigo Márcio, o professor Márcio Desquivel, que também foi contemporâneo daquele período do grupo do MASPA, na Catedral, que vai ser também um dos intermediadores, né, deste diálogo de hoje à noite. Então, hoje, os Caminhos da Fé traz com alegria o tema do direito à cidade em tempo de pandemia, com o nosso querido amigo, o professor Cláudio Carvalho, a quem acolhemos, já agradecendo por sua disponibilidade, por ter aceito o nosso convite para este bate-papo, este diálogo sobre este tema tão relevante, que é o direito à cidade. Bem-vindo e boa noite, meu querido. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos e a todas. É um prazer, uma alegria estar aqui hoje com você, relembrar, inclusive, esses momentos da nossa adolescência. Já temos aí pouco mais de 30 anos desse período, mas que foi extremamente importante o movimento na Catedral, serviu como base espiritual, filosófica e aprofundou o nosso desejo de buscar uma sociedade mais justa e igualitária. Dom Estevão, Dom Celso, muito importante naquele momento, que nós estudávamos no até então colégio diocesano, já desativado, mas que serviu de extrema importância para a nossa base enquanto ser humano na busca de uma sociedade mais igualitária. Que bom. A gente vai vendo, né, como é importante hoje, e para nós que aqui estamos, já quero saudar cada um dos irmãos que estão sinalizando a sua presença, a professora Cristina, acho que, não sei se Cris foi sua professora, Cristina Vilas Boas, de português, está aqui conosco. Não é. Catarina manda aqui um abraço para a gente, Maricélia, nosso irmão Janilson, do Movimento de Cursilhos, de Carlos também, aqui presente, Girlande, Rosana, lá de São Paulo, a professora Cida, nossa amiga Cidinha, que é do Móveis, o nosso irmão diácono Valdeli, lá de Londrina, e outros irmãos que vão se achegando para essa nossa conversa. Aqui trazendo a importância do tema que estamos refletindo hoje, né? O direito à cidade. Então, vamos ver se Márcio... Se ele entra, né? Aqui, Márcio já chegando também. Muito bem, desculpa aí, queridos. Então, Cláudio, prazer revê-lo. Perdão aí, meu atraso. Perdão ao público aí. Já, Márcio chegando, bem-vindo também. Dá uma palavrinha, Márcio, no sentido de se apresentar. Claro que nós iniciamos, Cláudio, as lives com o Márcio, falando sobre a campanha da fraternidade. Eu assisti, né? eu assisti. Que legal. Então, e lembrava que, Márcio, que Cláudio foi também nosso companheiro lá do MASPA, né? Não sei se ele era do grupo Romanos ou Coríntios, não lembro qual era o grupo exatamente. Era o Mas então, e Márcio também hoje é professor universitário, é professor da UNEB, também é doutor, e coloca a serviço, né, o conhecimento aqui. O que a gente quer ressaltar é que esses títulos, não como envaidecimento, mas, sobretudo, como alguém que, de fato, buscou caminhos para servir melhor, nessa linha do que Cláudio dizia, né, de pensar uma sociedade mais igualitária, mais justa, mais fraterna. E colocar o conhecimento a serviço é um dos passos significativos para que isso aconteça. Bem-vindo também, Márcio. Muito bem. Cláudio, é um prazer, querido, relembrar
essa preciosa amizade, né, de militância, de experiência de Deus, estudantil também, que você estudou no Colégio Diocesano, né? Estudei com sua irmã também. Então, assim, nossos laços fraternos são de longa data, né? Com certeza. E a gente tem, cada uma da sua maneira, tem buscado construir um mundo melhor para se viver. De maneira especial você, Cláudio, sempre atuante socialmente, sempre preocupado com as questões coletivas. Parabéns aí, esse tema belíssimo que você se dedica a pesquisar, a investigar. Eu dei uma olhada assim, o Luciano falou, vamos conversar com o Cláudio. Eu falei, mas é um tema tão complicado, Lu, para gente que é leigo nessa área. Ele falou, olha aí alguma coisa para a gente dialogar, né, com ele. E aí eu fui fazer aqui umas pescas, né, olhar em alguns artigos, alguns livros que tinha, e a gente se depara com a imensidão e a complexidade do tema que é a cidade, você vai falar sobre isso certamente, e como são desafiadoras as questões que são propostas a respeito da vida coletiva nessa polis que é a cidade, né, os problemas dos mais diversos. E aqui, já pensando um pouco na questão da evangelização, a gente percebe que o desafio é muito maior do que a gente podia imaginar. Para uma cidade, às vezes, sem saneamento básico, que exclui, que não dá espaço para a cultura, que tem problemas os mais diversos de convívio. Então, talvez a evangelização seja o menor dos problemas que essa sociedade enfrenta. Mas Cláudio vai, de fato, falar um pouquinho sobre isso. Agradeço pela oportunidade de aprender contigo, Cláudio. Parabéns pelo trabalho. E que toda a comunidade que está aí ligada possa aproveitar esse momento ímpar. Sei que o tempo é pouco, mas é bom que fique com vontade de querer mais, né? Muito obrigado. Muito bem. Então, eu quero, Márcio, trazer aqui um pouquinho deste pensamento, né, digamos, desse olhar da igreja, o olhar da fé para a cidade. Então, desde o início, né, do cristianismo, o olhar para a cidade como lugar da presença de Deus. Né? O salmista, no Salmo 46, lá no versículo 5º, vai fazer o elogio à cidade e diz que nela há um rio cujos braços alargam a cidade de Deus, santificando-a e santificando e encaminhando para a morada do Altíssimo. E diz que Deus está no meio dela. Deus habita esta cidade. Então, para nós, a compreensão da cidade como lugar onde Deus habita, né? O documento de Aparecida, que foi a conferência episcopal latino-americana, que foi realizada aqui no Brasil, faz uma abordagem com uma preocupação sincera de um olhar para a cidade e vai olhando e compreendendo que estamos num mundo que vai se tornando uma grande cidade. Aí Cláudio vai nos ajudar a pensar este fenômeno, né, da urbanização, o fenômeno das grandes cidades que vão nos desafiando a pensar a vida. O teólogo Comblan, José Comblan, que faleceu há pouco tempo, ele sinaliza para alguns desafios da cidade. E aqui eu gostaria de trazer também presente. Como pensar a cidade hoje, como pensar a cidade em tempos de pandemia, especialmente, né, como estamos vivendo agora, a partir dos desafios da poluição, do congestionamento, da criminalidade, problemas do transporte, do acesso ao transporte, problemas relativos ao direito à moradia, ao acesso à moradia digna. Como pensar a cidade num contexto de uma cultura da violência, uma cultura assim chamada da morte, com toda a realidade do tráfico de drogas, armas, extermínio juvenil, que é uma outra realidade gravíssima em nossos dias.
a cidade também como lugar do estresse, do esgotamento, enfim. E aí, a partir do olhar da fé, como pensar a missão da igreja, como o Márcio lembrava, na cidade. Então, passamos a palavra para o nosso conferencista, palestrante, para nosso bate-papo. É um bate-papo, é um E a bate-papo. vontade, como o Márcio diz, de aprender mais, de escutar o nosso amigo. Então, fique à vontade, estamos em casa. Vamos lá. Então, antes de mais nada, eu sou professor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, há 15 anos. E eu leciono as disciplinas de Direito Ambiental, Urbanístico e Agrário. E a Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, ela vai estabelecer que é de fundamental importância, imprescindível até, que você tenha que unir ensino, pesquisa e extensão. Nesse sentido, eu faço parte de um grupo de pesquisa, coordeno esse grupo de pesquisa chamado Observatório das Cidades. E esse Observatório das Cidades, ele vem se debruçando a estudar temas não só regionais, mas também de cunho nacional. E a nossa principal preocupação, ela não é simplesmente fruto de um produtivismo estéril da academia. Na verdade, nós temos um projeto de extensão que ele é o caminho do meio, na verdade, ele é o fio condutor de toda a nossa política universal, que seja responsável socialmente, que é justamente o NAJA, que é um projeto de extensão. O NAJA é um núcleo de assessoria jurídica alternativa. E a gente presta assessoria a movimentos sociais e populares de ocupação urbana e rural aqui na região de Vitória da Conquista e no sudoeste da Bahia. Então, a partir dessa realidade concreta, pisando os pés no cotidiano, é que a gente vai aliar o nosso trabalho na universidade, tanto na perspectiva do ensino e na pesquisa. E quando nós falamos sobre direito à cidade, já para iniciar o debate e também trazer os ouvintes para um aprofundamento daqui a pouco, mas iniciar um pouco o debate, é preciso que a gente possa discutir ou dividir de maneira didática o direito à cidade de 3 formas. O primeiro item para a gente discutir direito à cidade é o direito de viver na cidade. Quando nós falamos de direito de viver na cidade, eu diria que o principal exemplo é justamente o direito à moradia. O artigo 6º da Constituição da República de 1988 estabelece chamados direitos sociais e vai colocar a moradia digna, como direito humano fundamental. Hoje nós temos no Brasil um déficit habitacional de mais de 7 milhões. Isso é muito complexo para a gente trabalhar a realidade brasileira, sobretudo na realidade da pandemia. No entanto, é necessário a gente também pensar que nós já tivemos uma série de políticas públicas habitacionais para tentar sanar essa questão da moradia. Só para dar um exemplo, na década de 60, na ditadura militar, 64 até 1985, nós tivemos o chamado BNH, Banco Nacional de conseguiu produzir cerca de 4 milhões de casas. No entanto, o foco principal da produção de casas era justamente as famílias de classe média. As famílias de 1 a 2 salários mínimos correspondeu a apenas 6% da população que foi favorecida no processo de uma política pública de moradia, aumentando o processo de favelização das cidades. Mais recentemente, nós tivemos o programa Minha Casa Minha Vida, que teve uma estimativa de construir cerca de 5 milhões e 7 mil casas. No entanto, só entregou até agora, e agora, mais para frente, inclusive, vai ficar mais complicado em função desse governo que nós estamos vivendo extremamente conservador, mas conseguiu entregar cerca de 4 milhões e 300 mil casas. Cerca de 41% foi para famílias de até 3 salários mínimos. No entanto, a lógica de construção das cidades, no Minha Casa Minha Vida, se você tem aí na sua cidade, não só a Vitória da Conquista, vai perceber que foi a lógica de ocupar essas populações nas franjas da cidade, o que a gente chama de não cidade. E aí outros direitos atrelados à moradia, como o trabalho, como a saúde, como a educação, ele vai ser muito mais dificultado
porque a moradia não é somente você ter uma casa. Então, o primeiro elemento que a gente tem que falar, a primeira característica do direito à cidade, é justamente o direito de viver na cidade. A segunda característica do direito à cidade é justamente o direito de viver a cidade. E Luciano colocou muito bem, e eu diria que o exemplo mais emblemático é a questão da mobilidade urbana. Hoje nós temos um processo ainda alicerçado no que nós chamamos de rodoviarismo. A lógica ainda é de você incentivar o transporte individual através do carro. No entanto, no Brasil é necessário que você estabeleça políticas de mobilidade pública, de mobilidade urbana, tanto do transporte público de qualidade, como outros modais, como, por exemplo, a questão das ciclovias e das ciclofaixas nas cidades. Então, quando a gente fala em mobilidade urbana, é imprescindível para uma cidade justa e democrática. Em tempos de pandemia, direito de viver a cidade tem outro elemento muito importante que a gente está sentindo muito falta, que é o espaço público, o direito ao lazer. Eu sempre costumo falar com os meus alunos nos meus debates que a gente confunde muito a questão, por exemplo, de um shopping center, uma praça de alimentação, como um espaço público, que não é. É um espaço coletivo de uso privado. E a gente vem percebendo, numa lógica neoliberal, egoísta e individualista, desde a década de 70, uma tentativa de atrofia, de retirada desses espaços públicos. E a gente vê nesse momento de pandemia como uma praça, aquela praça, um momento que circula as ideias, que você tem a oportunidade de conversar com o vizinho, com a vizinha, como faz falta, né? Como um espaço público, uma praça de qualidade, ela vai fazer falta. Então, o segundo aspecto fundamental do direito à cidade é justamente o direito de você viver a cidade. E o terceiro aspecto, para a gente fechar esse momento inicial, é justamente o direito de você participar na cidade. O corpo tem uma potência política muito grande. No entanto, cada vez mais a gente vê um processo de diminuição da participação cidadã, seja nos conselhos municipais, seja através de associação de moradores. Nós temos uma legislação extremamente moderna, a partir da Constituição de 1988, nós temos um artigo 182, que é um artigo só sobre política urbana. Esse artigo 182 fala sobre a política urbana como instrumento de planejamento para construir a cidade para as pessoas. Esse artigo ele foi regulamentado por uma lei chamada Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257 de 2001, e lá no artigo 2º vai falar que a gestão democrática da cidade ela é de fundamental importância. Então, quando a gente pega esses três elementos, direito de você viver na cidade, direito de você viver a cidade, direito de você participar da cidade, a gente vai ter um direito à cidade mais completo. Então, Márcio... Eu gostaria de compartilhar, assim, um pouco dessa tua fala, Cláudio. É interessante que, fazendo umas pesquisas aqui sobre o tema, e fiquei impressionado com os dados, né? Os dados que eu pesquisei diziam que em 1950 só havia 86 cidades no mundo com mais de 1 milhão de habitantes, né? Hoje são mais de 400 cidades, isso, sendo que dessas, 15 estão no Brasil, né? São Paulo, por exemplo, tem 18,5 milhões de pessoas e ocupa o 5º lugar nesta lista. E um dado estarrecedor é que São Paulo hoje tem 25 mil pessoas morando em situação de rua, que não conhecem uma casa, um ambiente como nós o conhecemos, né? Um outro dado que também me pareceu super assim, amedrontador é essa questão da mobilidade humana, né? Mobilidade humana especificamente relacionada ao número de veículos, né? Então, os dados que eu encontrei diziam o seguinte, que o monóxido de carbono, 83% do monóxido de carbono que é lançado no mundo é fruto dos carros e motocicletas, e apenas 2% de ônibus, ou seja, de um serviço coletivo. Existe, inclusive, uma ideia de um dia sem carro, né? Não só
para que as pessoas possam ir para a rua sem carro, mas que se conscientizem de que é preciso que coletivamente se pense a cidade. Então, esses dados me fizeram pensar, se ainda vem a questão da especulação imobiliária, que certamente você vai comentar aí e tudo mais. Mas eu me faço a pergunta, e é muito interessante, Cláudio, essa sua iniciativa, de propor que a sociedade civil se organize e aponte caminhos, né? E, especialmente, quer dizer, que tenham os pés na realidade, que não seja uma teorização, como você bem colocou, infértil, que a universidade participe vivendo de fato a cidade. E me parece que a sociedade civil tem um papel fundamental nisso. Então, a pergunta que eu gostaria de lhe lançar e já pensar numa possível discussão seria o seguinte: bom, diante desses dados todos, e você pode aprofundar um pouco mais aí, né? E olhar no passado histórico, que nunca teve essas preocupações, especialmente na nossa cidade, um planejamento. A gente vê vários condomínios construídos sem nenhuma... os pobres sendo jogados cada vez mais distantes do centro da cidade, a periferia ficando cada vez mais distante, sem nenhuma infraestrutura de água, de saneamento básico, por exemplo. Como pensar, então, a cidade diante dessa realidade, desse passado histórico de descaso com o planejamento da própria cidade? Pois então, bem, Cláudio, eu queria registrar aqui, Gleude está nos acompanhando lá de Salvador, nosso amigo Marcos Moraes, lá da cidade de Limeira, em São Paulo, e Marcelo, aqui do nosso Conselho de Leigos, manda um abraço para Cláudio, para cada um de nós. E Gleude faz aqui um comentário, uma observação, dizendo: a cidade, como espaço geográfico, é a concretização do capitalismo que cria desigualdades, cria os invisíveis, os mais pobres, os excluídos. Ela é, às vezes, desumana. Então, o comentário de Gleude aqui sobre a cidade. Gleude está corretíssima, e Márcio, eu vou trabalhar com essas questões. A cidade, ela é um palco vivo, está em constante transformação. E esse palco vivo, ele tem vários atores sociais, e esses atores sociais disputam a cidade. Portanto, é necessário a gente sempre partir do princípio que a cidade não é uma construção espontânea. Há uma série de relações políticas a partir das condições estruturais do capital. O processo de urbanização é algo recente, sobretudo no final do século XVIII, início do século XIX, e teve a Revolução Industrial como um processo que facilitou muito. Só para dar um exemplo muito um dado, a cidade de Londres, em 1850, tinha 3 milhões de habitantes, enquanto Salvador, a nossa capital da Bahia, já não era mais capital do Brasil naquela época, tinha cerca de 50 mil habitantes. E é necessário a gente, para entender um pouco o processo no Brasil e no mundo, e depois mais à frente eu vou retomar um pouco essa questão do mundo, essa lógica de cidade-mercadoria em função dos grandes eventos. Aí você tem a questão da Copa do Mundo, da Olimpíada, que vem trazendo essa lógica de a cidade enquanto um produto, privilegiando o valor de troca e não privilegiando o valor de uso e não o valor de troca, ou melhor, o valor de troca e não o valor de uso. Mas é necessário a gente trabalhar um pouco no Brasil algumas questões históricas. Eu gostaria de ter um pouco de tempo só para trabalhar, mesmo que rapidamente, isso. No Brasil, é necessário a gente deixar muito claro que a terra, ela até 1850, ela não era propriedade. O escravo era que era propriedade. E a gente vai ter poucas cidades, vilas, como eu já citei, Salvador, São Vicente no Brasil, porque o modelo é eminentemente semi-medieval ou semi-feudal. Nós tínhamos um modelo chamado plantation, em que você tinha 3 características. A propriedade privada, a propriedade enquanto latifúndio, que era uma concessão, não era uma propriedade privada, o trabalho escravo e a monocultura para exportação. E a partir de 1820, 1930, houve toda uma pressão, processos revolucionários também, para você estabelecer um processo de abolição da escravatura. Vide aqui na Bahia
a Revolta dos Búzios, em 1835, em que era necessário você acabar com aquela escravidão. E esse processo da abolição da escravatura, ele vai ter uma relação muito grande com o processo de urbanização do Brasil. Um dado interessante é que também em 1850, o Brasil vivia um surto de febre amarela. E naquele período de surto de febre amarela, as populações mais ricas do Rio de Janeiro se refugiavam justamente em Petrópolis para deixar a população mais pobre, invariavelmente a população negra, para morrer no Rio de Janeiro. Para você ver que a história de necropolítica brasileira e de racismo ambiental, que a gente pode voltar mais à frente a esses dois conceitos, não é de agora. E em 1850, nós vamos ter uma lei chamada Lei de Terras, que inaugurou o acesso oneroso à terra no Brasil. Isso significa que, a partir daquele momento, você só podia ter acesso à terra se você tivesse condições de pagar. E essa mesma legislação não garantiu que negros libertos, pequenos campesinos, tivessem condições de comprar essa terra e foram justamente alijados desse processo. Por que eu falo nisso? Porque teve uma relação muito próxima com a série de legislações de uso e ocupação do solo mais à frente. O caso mais emblemático, nós temos dois, a legislação de uso e ocupação do solo de São Paulo, de 1886, que estabeleceu o que a gente chama de homogeneização de vizinhança, rico do lado do rico e pobre do lado do pobre. Cria-se fronteiras de poder a partir de demarcação territorial. Quando você pega bairros como Morumbi, Pacaembu, Higienópolis, o próprio nome já vem na perspectiva de higienista, que vai ter uma relação muito forte com o que vinha acontecendo na Europa naquele momento. Campos Elíseos também, nessa lógica em São Paulo, a gente vai perceber como a Avenida Paulista é outro exemplo bastante emblemático, como você vai ter pobre do lado do pobre e rico do lado do rico. No Rio de Janeiro, a mesma coisa em 1886. Você vai ter uma legislação que vai estabelecer que cortiços, como habitação coletiva, não seja permitido em áreas centrais. O bota abaixo, inclusive, aí, tendo uma relação com as epidemias no Brasil, em 1904, nós tivemos a chamada revolta da vacina no Brasil, que foi uma política compulsória de vacinação, naquele momento patrocinada por Oswaldo Cruz, que era um grande estudioso, um grande higienista, um grande médico da área. No entanto, havia toda uma lógica, a revolta da vacina é uma revolta um tanto quanto complexa, havia toda uma lógica ali também de jacobinos, uma tentativa de golpe que não permitia mais que a oligarquia paulista comandasse. Havia também negros estabelecendo esse processo de ruptura em função do bota abaixo que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, em função da política higienista do engenheiro Pereira Passos. E a revolta da vacina foi um processo de insurgência naquele momento em função da pandemia da varíola. E a gente vai perceber como a legislação vai desenhando fronteiras de poder e como a legislação vai privilegiando determinados subtratos, determinadas parcelas da sociedade brasileira. Então, é necessário a gente ter uma característica, uma capacidade de recuperar a historicidade. Se a gente pega um pouco mais à frente, em 1918, a gripe espanhola, por exemplo, o Brasil ainda é um país eminentemente rural. As oligarquias, o coronelismo que mandou no Brasil de 1889 até 1930, não tinha uma preocupação ainda com as cidades brasileiras. E a gripe espanhola chegou a matar no mundo, alguns indicadores apontam, cerca de 50 milhões de pessoas. Só para a gente ter um comparativo, a Primeira Guerra Mundial, que tinha terminado, dizimou 8 milhões de pessoas. No Brasil, há estimativas que afirmam que a gripe espanhola chegou a matar 40 mil pessoas. E o processo se repetiu. A população pobre, periférica, que morava em cortiços, em habitações coletivas, foi justamente a população mais atingida. Então, quando a gente fala em planejamento no Brasil, é necessário, para concluir essa segunda parte, dizer que não é falta de planejamento urbano no Brasil. Sempre houve planejamento urbano no Brasil, mais orientado por uma lógica do capital. Muito. Então, a gente vai
percebendo, né, que há um processo histórico, né, de construção dessa ideia da cidade e dos espaços urbanos que vão favorecendo essa ideia de que alguns poucos são privilegiados com condições dignas de moradia e etc., e outros vão sendo deixados de lado. São os invisíveis, os que são excluídos. E aqui, a partir do olhar da fé, do olhar da igreja, do olhar cristão, há uma grande preocupação. Porque o princípio fundamental para a gente, em relação à pessoa humana, é que o homem é imagem de Deus, homem e mulher. Somos irmãos. Agora, como pensar a realidade de uma cidade que é organizada na sua estrutura e dinâmica para alguns, não é? E aqui eu queria trazer presente alguns comentários, né, daqueles que estão nos acompanhando, uma saudação também para Ivone, lá de Bom Jesus da Serra, Maria Rocha, aqui de Olho d'Água do Vital, e aqui um comentário importante da professora Cristina, que é uma grande angústia de todos nós, inclusive, em relação aos que não são vistos na cidade. Cris comenta assim: é um choque quando andamos pelo centro de São Paulo e vemos pessoas dormindo nas ruas, contrastando com prédios que ostentam o poder da cidade mais rica do país. E Cida recorda aqui que não se pode deixar de mencionar as questões ambientais tão desprezadas no crescimento das cidades. Acho que esse é um outro gancho, também um outro ponto a ser trazido. E aqui um outro aspecto que é contrastante de uma cidade onde alguns têm acesso aos bens de consumo, acesso a condições de moradia, de trabalho, e aí vem a realidade também da relação consumo e consumismo, e o impacto disso também para a casa comum, o meio ambiente. Então, como conectar, como articular essas questões do direito à cidade, onde as pessoas não podem ser meros enfeites, né, e nem sequer descartadas, né? Então, hoje, com essa problemática da pandemia, por exemplo, há toda essa motivação e esse cuidado que é verdadeiramente necessário para conter o avanço da pandemia, que fiquemos em casa. E aí vem à tona uma discussão. Ficar em casa para quem tem condições de ter uma casa, né, é cômodo, é mais fácil. Ficar em casa em lugares inóspitos, onde sequer cabem as pessoas para morar naquele ambiente, naquele lugar. Então, aí vem a pandemia, trouxe à tona o rosto da grande desigualdade que há no Brasil. Dos poucos que vivem bem e podem morar nos grandes condomínios cada vez mais afastados do centro, se isolando quase que como ilhas, que é aquilo que Comblan recorda aqui também, no seu texto sobre o olhar da cidade, e a grande maioria que está vivendo em condições subhumanas, né? Então, Cláudio, tenta trazer esses aspectos aí dos que estão, os moradores de rua, né? São muitos, e aí o número em conquista, isso já é uma grande preocupação, e aí aos trabalhos que são realizados hoje pela comunidade Anuncia-me, pela Casa da Misericórdia, que acolhe pessoas em situação de rua, e a gente percebe conquista geograficamente por ser um eixo rodoviário. Tem também essa característica de ter muitas pessoas que são moradores de rua. E como pensar, então? Como é que conectar políticas públicas, o olhar para a cidade? Como pensar a legislação que diz que todos somos iguais e que todos temos os mesmos direitos, etc., e em situações de tamanha desigualdade?
Uma coisa interessante, eu acho que a gente pode exemplificar com 2 mega eventos que nós tivemos no Brasil nos últimos anos, que foi justamente a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Esses 2 eventos apresentou para a gente aqui no Brasil de maneira mais fortemente o que a gente chama de cidade-mercadoria. O que significa isso? Que a cidade ela é colocada como um produto. Nesse sentido, é necessário você fazer toda uma logística de você tirar as pessoas que são indesejadas dos locais públicos. E você, de certa forma, e aí não é só populações em situação de rua, mas vulneráveis de toda forma. Eu vou dar 2 exemplos aqui na Bahia, na capital, que eu acho que muita gente pode relembrar aí. Uma que foi o processo de revitalização, essa palavra é uma palavra extremamente que pode se adequar a vários discursos. Quando você fala em revitalização, parece que você vai melhorar, mas necessariamente isso não acontece. A revitalização da Barra, quando ocorreu, ela foi pensada para o público turista. Então, a Barra era tida como um produto. Nesse sentido, as pessoas que não eram benquistas naquele local, portanto, uma lógica higienista, como a gente já falou, um local que parecia um shopping center, deveria ser impedida ou dificultada. Só para vocês terem ideia, mais de 18 linhas de bairros da periferia de Salvador, estou falando de Jardim Valéria, Mussurunga, o processo dificultado de chegar diretamente no bairro da Barra. Você anteriormente tinha um ônibus que chegava diretamente ao bairro da Barra, depois você teve a alteração, desativou as linhas e você tinha que passar por um bairro para depois chegar à Barra. O outro exemplo é a revitalização do bairro do Rio Vermelho. Lá tem um mercado chamado Mercado do Peixe, que era um mercado que os boêmios de Salvador, quem conhece Salvador muito bem aí, invariavelmente no final da noite ia lá, porque é um local acessível, democrático e popular, e que posteriormente passou por um processo de revitalização, mais uma vez, se transformando num verdadeiro shopping center a céu aberto e deixando inacessível para a população. Em outros locais, a gente chama isso de gentrificação, que seria justamente os mecanismos que o mercado imobiliário, junto com a especulação, em parceria com o poder público, é bom dizer isso, vai usar de estratégias para tirar a população, e aí eu falo a população em situação de rua, e as populações mais carentes, mais vulneráveis de determinados locais. Um bairro em Salvador passou por isso, que foi o bairro chamado 2 de Julho, que houve uma tentativa, que é no Centro Histórico de Salvador, que houve uma tentativa de retirada daquela população e entrega daquela área para o mercado imobiliário. Eu defendo, e a linha que a gente vem praticando, que é necessário você ter uma ação mais radical para você combater a lógica desse valor de troca que você tem com os lotes, com a terra que você tem no Brasil. Eu falei no início que o déficit habitacional ele gira em cerca de 7 milhões de casas. Ao mesmo tempo, nós temos cerca de 6 milhões e 700 mil casas ou empreendimentos imobiliários vazios no Brasil. Era necessário você tem instrumentos através do próprio Estatuto da Cidade, como IPTU progressivo no tempo, que é você majorar o IPTU ano a ano, para você forçar que aquela pessoa que tem aquela área possa edificar, que ela não fique subutilizada ou utilizada de forma inadequada. Se ela não constrói, o poder público tem que usar de mecanismos, como o IPTU progressivo, de retomar essa área, é uma sanção mesmo, e dar uma destinação mais adequada. Nesse momento, por exemplo, a gente defende que esses locais, casas, prédios, sejam destinadas para populações em situação de rua de maneira compulsória. O poder público tem condições de fazer isso. Destinar que a população em situação de rua possa ter, ao menos nesse momento de pandemia, um local para ficar. No mesmo sentido, as populações vulneráveis que passam por um processo de reintegração de posse e de despejo.
É necessário que a gente tenha clareza que, nesse momento, isso tem que acabar. Você tem que suspender qualquer forma arbitrária de remoção de pessoas de um direito básico fundamental, que é a moradia. Então, quando você tem uma política mais agressiva, do ponto de vista de uma luta social, de pressão, para você garantir que esses espaços, esses empreendimentos públicos possam ser destinados a populações em situação de rua, você tem uma garantia mínima. É necessário também a gente exigir do poder público municipal. Recentemente, nós tivemos mais uma ação desastrosa na Cracolândia, no município de São Paulo, que foi justamente a tentativa de você retirar aquela população, encarando somente como um problema de segurança pública, quando, na verdade, é um problema social, de vulnerabilidade social e de saúde. Então, é necessário que a gente tenha um pouco mais de sensibilidade e que a gente tenha condições de exigir do poder público municipal e estadual ações mais concretas, não só para a população em situação de rua, mas toda a população vulnerável do ponto de vista das suas habitações, das suas moradias. Muito bem. Eu gostaria só, Lu, antes de você retomar aí, pedir a Cláudia aí que nos próximos passos pudéssemos, embora a gente tenha pessoas que estão fora de Vitória da Conquista, né, em nossa live, a gente dá uma olhada para a nossa realidade local. Mas eu gostaria de retomar o comentário da Gabriela aqui, Gabriela Santana. Ela diz assim que moradia de qualidade é questão de saúde pública, né? E é interessante como se ampliou o conceito do que é ter saúde, não é? Antes se achava, se vinculava o adoecimento às questões de epidemias, mas a compreensão agora de que saúde pública é muito mais amplo do que o adoecimento pelas causas de vírus e etc, mas como a cidade pode causar o adoecimento, né? Então, o estresse coletivo, a falta de áreas verdes, por exemplo, para a prática de exercício, a falta de acessibilidade, um problema sério que a gente vive em vários municípios, e certamente Conquista não é diferente, que é o descarte do lixo. Eu estava fazendo uma pesquisa e se indica que 80 milhões, que existe 83 milhões de toneladas de lixo que são descartados no nosso país, e menos da metade desta quantidade é destinada adequadamente ao descarte, né? Ligada à saúde pública, e a relação entre saúde pública e a organização da cidade tem a ver com infraestrutura, com serviços de água de qualidade, com saneamento, com a coleta, com emprego. Então, como é interessante, como essa questão do espaço público, ele é bem mais amplo do que a gente imagina, né? Como a saúde, a cidade como algo vivo, está diretamente relacionado com esse espaço público. Então, me parece interessante a gente pensar assim também em termos de conquista, né? Porque isso não é uma política de governo, não é? Eu penso que a saúde pública, a organização da cidade, o direito à cidade é algo que perpassa vários governos. E talvez valha a pena você falar um pouco mais sobre esse observatório, que me parece uma iniciativa muito interessante, que em São Paulo, por exemplo, é propositivo, né? Que chega junto aos poderes públicos e aponta caminhos, aponta estatísticas, aponta estudos para que os órgãos públicos possam pensar a cidade. Então, eu faço esse comentário, me delongando um pouco, mas o Luciano pode também fazer outras colocações aí, se achar necessário. Antes de Cláudio fazer as considerações sobre aquilo que você propõe, Márcio, apenas trazer aqui alguns comentários também, né, dos que estão participando conosco aqui dessa live. Marcelo lembra, né, que o direito à cidade nos remete
a um espaço da sociabilidade, mas também de liquidez social, no contexto daquilo que diz o filósofo Bauman. Gabriela, Gabi, minha filha, sua afilhada, Esquivel, lembra aqui também a perspectiva do cuidado aqui, né, daquilo que está sendo proposto, né, do lavar as mãos, né? A lavagem das mãos é um dos mecanismos essenciais para o combate ao Covid-19. E é sabido que existem assentamentos, em sua maioria irregulares, que vivem sem acesso à água potável. Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento, em 2018, apenas 83,6% da população total brasileira era atendida com abastecimento de água potável, 53,2% atendida com rede de esgotamento sanitário. Aí, de fato, há uma questão que é vital, e nós tivemos uma campanha da fraternidade que trouxe presente essa discussão sobre o saneamento básico como algo fundamental para garantir condições de vida, de saúde e de uma cidade onde as pessoas tenham a possibilidade de viver amparados, né, pelas políticas públicas, etc. Então, aí, Cláudio, retomando a sua fala com as questões que Márcio propõe, né, como reflexão, apontando para esses aspectos, né, do saneamento básico, do cuidado com o meio ambiente, aquilo que Cida também recordava. Isso, os dados, eles são preocupantes. Como já foi dito, 5 milhões de pessoas no Brasil não têm um banheiro. Imagine só, nesse momento de pandemia, que você tem que cuidar, zelar pela higiene, 5 milhões de pessoas não têm banheiro. Cerca de 31 milhões de pessoas não têm acesso à água. Cerca de 100 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso a saneamento básico. Isso vai ter uma aplicação concreta no processo de você ter acesso. Mas volto a dizer, e aí retomando as questões de Márcio, mesmo trazendo para a realidade Vitória da Conquista não é uma ilha nas condições estruturais do capital, como eu falei. A lógica que acontece aqui acontece em qualquer cidade brasileira, como o que a gente chama de inversão de prioridade. O nosso observatório tem pesquisado já há algum tempo de como os bens e serviços eles são distribuídos de forma desigual. Então, se você pega Vitória da Conquista, tem uma rodovia, mas quem está aí nos acompanhando pode ver que uma cidade tem um rio, por exemplo, tem uma avenida que estabelece fronteiras de poder. Por exemplo, aqui em Vitória da Conquista você tem a zona leste, a zona oeste. A densidade demográfica da zona oeste ela é infinitamente maior do que a densidade demográfica da zona leste. No entanto, os equipamentos e serviços eles são alocados de forma não iguais. Um exemplo de Vitória da Conquista é a questão do SEMAI, que é um equipamento de saúde extremamente importante, qualificado, e que foi alocado na zona leste da cidade. Aí você vai pegar o prédio da UFBA, da Universidade Federal da Bahia, o complexo judiciário, e a gente vai perceber como bens e serviços ele vai ser alocado numa lógica também do capital. A distribuição desses equipamentos não é pensada pela população. E nossa investigação tem se confirmado, inclusive nesse momento de pandemia, só para a gente ter... a gente tem acompanhado a situação das mortes, da contaminação e da morte em vários municípios do Brasil, e os dados já sinalizam, por exemplo, no caso de São Paulo e no caso também do Ceará, lá em Fortaleza, que os bairros periféricos tem um nível de contaminação menor do que os bairros mais nobres. No entanto, o índice de mortalidade é maior nesses bairros, porque justamente os equipamentos e serviços alocados nesses bairros mais pobres não têm a mesma infraestrutura do que os equipamentos alocados nos bairros mais nobres. Então, quando você
é contaminado num bairro pobre, a chance de você morrer é muito maior quando você é contaminado em um bairro rico. A gente vai chamar isso de racismo ambiental, porque o processo de distribuição de equipamentos e serviços, ele ocorre de forma desigual. E a Constituição, e aí combinando, trazendo um debate mais aprofundado para a questão ambiental, o nosso artigo 5º da Constituição é muito claro, diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se ao brasileiro ou ao estrangeiro a inviolabilidade do direito à vida, bem maior, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Perceba que vida e igualdade está ali no artigo 5º da Constituição. Da mesma forma, no artigo 1º, inciso 3º, vai falar dignidade da pessoa humana. E nós temos um artigo específico, que é o artigo 225, que fala que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de proteger e preservar para as presentes e futuras gerações. Então, quando nós falamos em meio ambiente hoje, nós estamos falando do ponto de vista de um meio ambiente que ele corresponda de forma equitativa a todos e a todas. No entanto, a lógica, mais uma vez, as condições estruturais do capital, uma lógica consumista, egóica, uma lógica que preza muito o consumo, ele não vai conseguir permitir que você possa oferecer isso de forma... E isso tem que ser claro para a gente. Em Salvador, de ontem para hoje, em função das chuvas que ocorreram, mais 2 pessoas morreram em processo de deslizamento de terra. Um dado interessante e preocupante e vergonhoso para a gente no Brasil, e eu volto a repetir, 12 milhões e 700 mil pessoas moram em áreas de favelas no Brasil. Se a gente pega somente Salvador e Recife, as 2 principais capitais do Nordeste, 1/3 da população mora em área de risco. Quem é que quer morar em área de risco? Você não quer morar em área de risco. A pessoa mora em uma área ambientalmente frágil, você mora porque as condições da lógica do capitalismo levam você a morar naquela situação de risco. No entanto, quando nós falamos em meio ambiente e direito à cidade, é necessário a gente pensar justamente que o meio ambiente ele não está dissociado. É por isso que eu falo que é necessário a gente ter um pouco mais de capacidade de retomar a nossa luta social. E eu acho que a campanha da Fraternidade do ano passado, que falou em políticas públicas, foi muito interessante no sentido de falar isso. Olha, nós temos que apostar menos na luta institucional. É claro que isso está no horizonte histórico, no horizonte cotidiano, mas a luta social, aquele trabalho de base, de conscientização da população, que a gente tem direitos e esses direitos têm que ser exigidos, não é falta de lei. Queria deixar muito claro isso no Brasil. Toda vez que a gente fala em uma situação de pandemia, nem se fala, vamos criar mais leis. No Brasil não precisa mais lei. Se a gente conseguir colocar em prática o que fala a Constituição, a gente vai ter uma sociedade muito mais justa. No entanto, é necessário a gente sair desse processo de alienação. Um exemplo bastante emblemático que eu gosto de falar é a consciência ambiental. O fato de você ter uma legislação ambiental extremamente avançada não quer dizer que a gente tem uma correspondência ambiental na prática. Muita gente até conhece a legislação ambiental, no entanto, não traz isso. Nós temos uma legislação específica, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que vai falar lá que você tem que reciclar, reutilizar, e só depois você tem que pensar na disposição final, que é o aterro sanitário. O aterro sanitário de Vitória da Conquista, e isso é uma realidade na maioria das cidades, eu digo até que a realidade na maioria das cidades brasileiras ainda é ter um lixão, o que é proibido pela legislação. Houve um prazo para que os municípios pudessem fazer o seu aterro sanitário, esse prazo vem sendo prorrogado sistematicamente, mas Vitória da Conquista tem um aterro sanitário, e o aterro sanitário hoje de Vitória da Conquista já está construindo a segunda montanha. A primeira já tem
uma altura de 18 metros. A produção média de Vitória da Conquista é de 300 toneladas dia. Isso é muito, porque a gente chega no supermercado, nos espaços invisíveis, e a gente não tem uma lógica, por exemplo, de comprar um laranja para fazer o suco. Então, uma questão mínima, a gente vai privilegiar o mais rápido aí, foi dito de Bauman aí, nessa lógica do líquido, né? Aquilo que é mais rápido, aquilo que é mais efêmero. E você vai perceber que um suco de laranja Del Valle, ele tem uma lógica ali patrocinada pela empresa que é a Coca-Cola. Não se enganem, mais que você tenha lá a embalagem que diz com amor e com gominho, capital não tem afeto. Capital não tem afeto. Então, essa lógica egóica do consumo, nesse momento, inclusive, de pandemia, ele tem nos colocado nesse processo de autorreflexão. Olha só como a gente tem passado 3 semanas, 4 semanas, mais de um mês, e você vai perceber a quantidade de coisas que você não precisa para ser feliz. Em uma perspectiva de uma realização de uma felicidade, mas não de uma felicidade ideal, mas aquela felicidade que você possa professar com seu irmão, que você tenha algo que você possa dividir com seu irmão. Você vai perceber que uma série de bens de consumo, aquela necessidade construída de forma artificial, social, que não é natural, você vai perceber que você não precisa mais disso. E esse momento da pandemia, ele tem servido para a gente fazer essa reflexão. A própria questão do carro, por exemplo, hoje nós temos um problema mundial, o problema, entre aspas, dos combustíveis fósseis, das mudanças climáticas, e o petróleo agora está passando por um processo de desvalorização. Olha só como a gente está percebendo que a gente não precisa tanto de combustíveis fósseis. Então, é necessário que, nesse momento, a gente tenha essa oportunidade, que eu chamo de janela histórica. Eu sou otimista, eu acredito que a gente vai sair dessa pandemia do coronavírus refletindo quais são as bases reais de uma sociedade mais justa. Eu acredito que um mundo melhor não somente é possível, mas ele é necessário. Muito bem, Cláudio. De fato, esse é o nosso sonho, não é? E aquilo que o Evangelho suscita no coração de cada homem e mulher de boa vontade, de pensar um mundo onde todos possam viver com dignidade. O Papa Francisco, ele tem tratado dessas questões com muita preocupação, e na sua encíclica sobre a casa comum, a Laudato Si, o Papa coloca a grande preocupação com o modelo de consumismo em que as pessoas são levadas a viver e a se organizar em torno de uma lógica do descartável. E o Papa tem enfatizado muito um olhar para a ecologia integral, não é? De perceber que tudo está interligado e aqui, de fato, o ser humano não pode ser descartado. Sim. E, além disso, o Papa tem chamado a atenção para o risco, o perigo do vírus da indiferença, né? Diante de todas essas situações que o mundo vive, das grandes situações de desigualdade, de injustiça, ele chama a atenção para o risco de sermos também contaminados pelo vírus da indiferença. E aqui, no dia 2 de abril, ele iniciou na missa lá na Casa Santa Marta, fazendo uma oração e chamando a atenção para uma imagem que ele viu nos jornais, na cidade de Las Vegas, um abrigo para moradores de rua que foi temporariamente transferido para um estacionamento descoberto. E aí o Papa diz, a rua não é um lugar para morar, muito menos para morrer. Então, esse cuidado, né, com a pessoa humana, você lembrava aí da dignidade humana, é fundamental que as forças vivas, né, da sociedade, igrejas e todos os segmentos, nesse momento, voltemos a olhar para ações, né, não só
de solidariedade, mas também para que os que têm o poder, né, o governo, em todas as suas instâncias, possibilitem que, de fato, as pessoas sejam assistidas e tenham seus direitos respeitados. Quer dizer, a dignidade humana, o ser humano não pode ser descartado. E o Papa, então, chama a atenção para a corresponsabilidade, né, na perspectiva da ecologia integral, e você lembrava aí do quanto a gente está percebendo nesse processo de isolamento social aquilo que é mais essencial, e aí é preciso, como cristãos, repensar a nossa lógica também de consumo e consumismo, né, e de perceber os valores essenciais da vida. Antes de passar, então, a palavra a Márcio para a sua reflexão e também considerações, já estamos aqui há 1 hora, né, de diálogo e está sendo muito rico, interessante. Eu queria registrar aqui algumas saudações, Joabes, lá de Tarantim, que nos acompanha, atua também na SEBS, né, e nos movimentos daquela região. Gleude recorda aqui a perspectiva da ecologia e cidadania, destacando que a luta ecológica pela qualidade de vida, saúde, lazer, ambiente, trabalho despoluído, direito ao sol, direito à água limpa, ganha cada vez mais dimensões de direito à cidadania. Rosana, que está em São Paulo, lembra do esvaziamento dos prédios de grandes espaços nos centros da cidade e do aspecto do comércio imobiliário aqui, da especulação imobiliária nos centros urbanos. Um abraço também para a dona Antônia, que nos acompanha lá do bairro Cidade Maravilhosa, atua ali na comunidade Mãe Rainha, diz que está assistindo e está ótimo este assunto. Fabiana Costa, Bia, fala que do direito à cidade como um direito coletivo e não individual, e aí vivemos em um mundo onde os direitos privados, a taxa de lucro, superam todas as outras noções de direito. Sim. E aqui é um princípio também da doutrina social da Igreja, né? Pensar a coletividade, não o indivíduo, por isso a pessoa como sujeito e não como objeto, né, a ser manipulado. Enfim, Sônia manda um abraço, dá os parabéns. Marcelo pede para que você fale um pouco da cultura na cidade, o direito à cultura, especialmente para a juventude, né, que está aí vulnerável também em tantas situações. Aquilo que você lembrava da falta de lazer, dos espaços coletivos, das praças, de equipamentos que favoreçam que a juventude possa também se organizar, ter ambientes que favoreçam o crescimento, o desenvolvimento cultural e social. Corina, depois seria bom dizer de onde, Corina. Diz que está muito bom, meninos, estão de parabéns. Está parabenizando aqui o professor Cláudio. Cida recorda da importância da separação do lixo nas casas, né? A coleta seletiva é uma necessidade, ela recorda. Então, passo a palavra a Márcio, para que ele faça também o seu comentário, as suas considerações. Depois, retomamos para o professor Cláudio, já para a sua abordagem final do tema, que está realmente muito rico, e provoca em nós uma série de reflexões que precisam ser consideradas, não é? Não só agora, nesse momento em que vivemos a pandemia, mas em toda a nossa caminhada, em toda a nossa vida. Ô Lu, eu vou abrir mão de minha fala e deixar para fazê-la no final.
privilegiando a fala do Cláudio aí, o nosso especialista na área, que está sendo muito rica, um aprendizado para todos nós. Então, Cláudio, pode então continuar aí sua reflexão. Vou trabalhar essa questão da cultura, Márcio, Luciano e amigos e amigas, justamente trazendo a importância da diversidade na cidade. Como eu falei, a cidade é um palco vivo e ela está em constante transformação. E é importante a gente ter sempre essa clareza da importância de você proteger a cultura e proteger a diversidade. Volto a dizer que, do ponto de vista histórico, a capoeira já foi colocada como contravenção penal. As baianas de acarajé não podiam vender os seus quitutes nos espaços urbanos. Em Vitória da Conquista, isso já aconteceu em vários locais. Recentemente, na Praça 9 de Novembro, os artesãos e artesãs populares tiveram a sua possibilidade de vender ao seu artesão e sua artesã retirada ali daquele local. Só depois, com o engajamento deles e da população pressionando, que eles retornaram àquele espaço. Então, é necessário a gente perceber que existe uma narrativa e a cultura, ela tem uma importância muito grande. Desde o grafite, o hip hop, o picho. Então, o nosso observatório da cidade já fez uma série de investigações, inclusive sobre o grafite aqui em Vitória da Conquista, em Salvador, mostrando como essas narrativas evidenciam o direito da cidade, e a gente defende, inclusive, o direito que essa cultura possa permanecer. A gente tem uma tese que é subversiva e revolucionária, de certa forma. A gente parte da premissa que o muro, a parte do muro que dá para a rua, ela não pertence àquela pessoa, mas pertence à cidade. Portanto, ela pode ser apropriada numa perspectiva de ter uma cidade mais diversa. Da mesma forma, a música, o cancioneiro popular, construindo, inclusive nesses espaços, como eu falei do hip hop, tem essa capacidade. E a música popular brasileira, só rapidamente, já na década de 50, nós tivemos uma música muito bonita chamada Barracão de Zinco, que foi feita em 1951, mas que ficou muito famosa na voz de Elisete Cardoso e mais recentemente na voz da saudosa também Bete Carvalho, que dizia o seguinte: vai barracão pendurado no morro e a cidade jogada aos seus pés. Olha só como o cancioneiro popular vai conseguir captar uma cidade partida, aquela cidade que está no morro e aquela cidade que está lá embaixo. A Dona Irã Barbosa, na década de 60, também vai ter uma música chamada Despejo na Favela. Saudosa Maloca, também no mesmo disco, vai falar como o despejo ocorre sem você ter sensibilidade de perceber que aquela casa é o bem maior da pessoa. Nosso Gilberto Gil, na década de 80, vai ter uma música belíssima chamada Nos Barracos da Cidade, ninguém mais tem ilusão do poder da autoridade de tomar a decisão. Então a gente vai percebendo como esse espaço de lazer, a cultura, e agora a gente percebe, inclusive nas lives aí dos artistas, como a cultura popular ela tem uma importância, a arte tem uma importância na nossa vida. E a praça ela vai ser o local, para mim, mais qualificado. Nós temos aqui em Vitória da Conquista e a gente tem que lutar pela preservação. Por exemplo, a Praça da Juventude, que é um espaço privilegiado para você ter a ocupação das pessoas no cotidiano. Nós temos a Praça da Normal, por exemplo, que tem um espaço belíssimo para você construir o direito à cultura como direito fundamental. E a Constituição preserva isso no artigo 215, 216. Então, a cultura é fundamental. As narrativas da cidade acompanham e protegem todas as possibilidades de manifestações culturais e religiosas, é bom dizer. E outra coisa que eu gostaria já para tentar fechar, e que Márcio colocou e que eu acabei não trabalhando muito, não sei se o tempo vai ser possível, é a questão dos vazios urbanos. As nossas pesquisas indicam aqui, isso é um dado também nacional, que a quantidade de vazios urbanos, quando a gente fala em especulação imobiliária, a gente está falando de espaços na cidade que estão vazios e podem ser edificados. Então, nós defendemos, inclusive agora no Plano Diretor Urbano de Vitória da Conquista,
algo que foi tentado também no plano diretor urbano de São Paulo, na época o prefeito era Fernando Haddad, é que você possa ter, por exemplo, cotas sociais. Então, por bairro, por exemplo, você ter, para combater justamente a homogeneização de vizinhança, a segregação socioespacial, que bairros, cada bairro possa ter uma cota social com habitações populares. Uma coisa que a gente tem pesquisado e que a gente sinaliza da importância é que os loteamentos eles só possam ser construídos próximos de bens e serviços. Então, quando você constrói um loteamento a 10 quilômetros de distância do centro da malha principal da cidade, isso vai trazer um impacto muito grande para a cidade. São Paulo, houve a tentativa de você só aprovar quando tivesse próximo à estação de metrô ou à estação de transbordo de transporte público. E outra questão fundamental, quando a gente fala em direito à cidade, nesse momento de pandemia, que eu acho que é importante, é a questão da violência urbana. Volto a dizer, no Brasil existe uma lógica de necropolítica enquanto política de Estado. E as nossas pesquisas, isso é confirmado em outros locais como Salvador, Rio de Janeiro, Recife, os equipamentos da Polícia Militar, por exemplo, os homens e viaturas são alocados de maneira privilegiada, prioritária nos bairros nobres. Aqui em Vitória da Conquista, no bairro Recreio, no bairro Candeias, em Salvador, na Graça, na Pituba, isso se reflete em todo o Brasil. Então é preciso que a gente tenha uma clareza que a cidade ela precisa ser justa e democrática. Muito bem, Cláudio. Então, concluindo, vou passar a palavra a Márcio para ele fazer também as suas considerações. Quero registrar aqui algumas saudações de Catarina Maia, da Paróquia das Graças, dizendo parabéns a vocês, o assunto muito proveitoso, rico em aprendizado. Rosana, lá de São Paulo, diz, continue fazendo este trabalho, trazendo sempre temas inovadores. Merian, de Vanderlei, que também participaram naquele período lá do MASPA, ela diz, mais uma vez agradecemos pela oportunidade de ter um canal de diálogo tão enriquecedor. E Cris, a professora Cristina, faz uma homenagem aqui a Moraes Moreira. A cidade é assim. A mulher e a cidade representam para mim amor e liberdade. Postei essa música no dia de... Eu tenho o vinil dele aqui, dessa música, de Moraes. Postei no dia de sua morte, infelizmente. Já posso, Lu, então, fazer minhas considerações finais? Bom, fazendo com gosto de quero mais, viu, Cláudio? Porque foi muito rica a sua intervenção, suas colocações. A gente percebe que tem tantas coisas que poderiam ser aprofundadas, mas live é isso mesmo, né? Uma provocação para que as pessoas fiquem com vontade de querer mais. A gente pode, talvez, retomar algum tema específico desse, né? Especialmente esse último que você tocou aí sobre a segurança, né? A gente vê, tristemente, a incapacidade dos governos de promover a segurança dos espaços públicos. Por exemplo, a gente vai ali na Lagoa das Bateias, né? As pessoas não podem utilizar aquele espaço em determinado horário porque não tem segurança pública. Você não pode ir, por exemplo, num poço escuro porque não tem segurança. Quer dizer, são espaços que, tristemente, parece que os governos locais perderam a capacidade de garantir para o público. Alguns exemplos. Então, são temas que a gente, de fato, teria muitas e muitas horas para refletir. Mas eu queria encerrar, então, com uma fala aqui do Papa Francisco e que nos anima, enquanto cristãos, para olhar para estes aí, que são os pobres, os mais vitimados com essa situação de exclusão. E ele faz uma comparação muito interessante em sua carta A Alegria do Evangelho, né? Evangelho Gáudio. Ele diz uma coisa interessante, ele fala assim, que bom que a Nova Jerusalém, que é a meta da igreja, seja uma cidade, né? É interessante ele dizer isso, né? A Nova Jerusalém é uma cidade. Então, a meta do povo de Deus é uma cidade. E ela comporta desafios que a gente não pode negligenciar.
E esses desafios também são oportunidades, né? Oportunidade de fazer com que lá brote a semente do Cristo ressuscitado, né? Então, ele diz uma coisa interessante, que uma cultura inédita palpita e está em elaboração na cidade. Então, eu acho que essa possibilidade de que a cidade seja um espaço de produção do novo, né? Especialmente a partir dos mais fracos, eu acho que essa talvez seja um grande convite dessa live, né? Pensar na organização do povo, como você bem colocou, nesta cidade, que palpita de oportunidade, de possibilidades. Então, com essa fala de Francisco, eu encerro aí a minha participação e agradeço a todos que estiveram, agradeço a Lu pelo convite, agradeço a Cláudia pela sabedoria e por partilhar isso com os outros. Bem, então passo a palavra para que Cláudio possa, então, fazer as suas considerações finais. Como o Márcio bem disse, com gosto de quero mais, né? Vamos buscando outros momentos para retomar também com outras abordagens, aproveitando dessa riqueza que Cláudio tem a nos oferecer. Eu gostaria de agradecer você, Luciano, Márcio, a todos que estiveram com a gente até agora. Gostaria de deixar nesse momento de pandemia, a gente vai criando alternativas. Eu criei um canal do YouTube, já postei alguns vídeos, Prof. Cláudio Carvalho, e a gente tem produzido algum material com a assessoria da universidade, com o apoio da UESB, e lá na descrição também a gente coloca alguns artigos da nossa produção, né, no nosso observatório, os livros também que nós produzimos, fizemos já 2 livros, um inclusive o Direito à Cidade, que já está disponível em PDF, lá tem um link na descrição, todo mundo pode entrar e acessar. E eu vou nessa linha que o Márcio colocou, que eu acredito muito que a cidade é o grande palco estratégico da luta social hoje no Brasil e no mundo. No Brasil, 85% da população hoje mora em zona urbana, então as questões cotidianas como trabalho, saúde, educação, mobilidade, moradia, que nós falamos aqui, ela tem um protagonismo fundamental na vida cotidiana das pessoas. Então, se a gente traz isso como uma ferramenta educativa de trabalho de base, de discutir uma moradia digna, uma educação digna, uma mobilidade digna, saúde digna, e agora nem se fale nesse momento, a gente vai ter condições de retomar um protagonismo político. Eu acredito muito, mas muito mesmo, na potência do corpo no espaço público, na capacidade de transformação social, e esse momento pode nos sinalizar que a gente tem condições de fazer uma virada histórica e fazer uma retomada, inclusive, que nós fizemos muito. A igreja tem um papel, a igreja católica tem um papel muito importante nesse processo. Aquilo que a gente fez tão bem na década de 80 e 90, comunidades eclesiais de base, trabalhando pela base, conversando com a população, conversando, dialogando, olhando no olho, conversando com os problemas reais da população. E, nesse sentido, é necessário que a gente lute pós-pandemia pela revogação da PEC da morte, por exemplo, a emenda constitucional do teto dos gastos públicos, que vai estabelecer um estrangulamento da educação e da saúde. É por aí, é pelo trabalho de base, conversar com a população no cotidiano, que a gente vai concretamente mudar a sociedade brasileira e mundial. Eu agradeço novamente, estou à disposição e um grande abraço. Fique em casa. Muito bem, nós agradecemos mais uma vez ao nosso amigo professor Cláudio por sua grande contribuição nesta live, trazendo aqui a reflexão sobre o direito à cidade. O nosso amigo professor também, Márcio Desquivel, que sempre tem contribuído conosco aqui na nossa caminhada, pela participação do Conselho de Leigos e na coordenação das equipes de campanha. Quero convidá-los para que amanhã nos encontremos aqui novamente, às 20 horas. E amanhã vamos falar um pouco sobre
o papel da mulher na igreja à luz da reflexão da teóloga e biblista, professora Mercedes, que vai falar sobre as mulheres da Bíblia. E aqui há uma reflexão interessante sobre o protagonismo, o profetismo de tantas mulheres na Bíblia que ajudaram, que foram instrumentos de Deus, né, para a construção do seu reino na história. E aqui, então, concluo com um trecho das diretrizes da CNBB, que nos convida a evangelizar no mundo cada vez mais urbano. Os nossos bispos afirmam: Deus habita a cidade, isto é, Ele está no meio de nós. Por isso, renovemos a nossa esperança de sonhar, mas sonhar juntos, de romper barreiras para construir um projeto que seja a realidade do reino entre nós. Se a realidade se manifesta embaraçada, com dores que parecem insensíveis e invencíveis, o discípulo missionário reconhece, testemunha e anuncia que o Senhor não está inerte, Ele está conosco, nos impulsiona pela força do seu Espírito e nos convida a tornar grande aquela pequena semente que pode chegar a transformar-se numa grande árvore, como que um punhado de fermento que leveda a grande massa. E com isso mesmo, a boa sorte, a semente da esperança, cresce no meio do joio. Então, que nós continuemos semeando, que o nosso amigo Cláudio continue semeando esta boa semente, com este projeto belíssimo de pensar vida digna, vida fraterna, vida justa, igualitária para todos, e que nos unamos para construir este projeto. Então, amanhã nos encontraremos novamente às 20 horas com a professora Mercedes, falando sobre as mulheres da Bíblia. Que Deus abençoe a cada um e que tenham uma boa noite, um bom repouso e continuemos firmes no sonho por um mundo melhor e fiquemos em casa. Um grande abraço para cada um, Deus os abençoe. Uma boa noite.